Origin Yujin Ujjansan Pemage Sardom Pola Yatsen Chugin Yudrumye Pemajun Leje Sundrang Kordon Kandro Mampekor Je 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 Sodadrupchi Jinji Lamchir Jesus So Urupe Masiji Hum Warjen Yujin Ujjansan Pemage Sardom Pola Yatsen Chöngin Yudrum Yang Pemajun Eje Sundrang Kordo Kandro Mampekor Che Che Je Sodandruchi Jinje Lamchir Jesus So Guru Pema Siji Hum Warjen Yujin Ujjansan Pema Gesardom Pola Yatsen Chögin Yudrum Ye Pema Jung Neje Sudrang Kordo Kandro Mampekor Che Che Je Sodadruchi Jinji Lapchi Jesus So Guru Pema Siji Hum Morjen Yujin Ujamsan Pema Gesardom Pola Yatsen Chögin Yodrun Ye Pema Jun Leje Sudrang Kordo Kandro Mampekor Che Che Je Sodadrupchi Jinji Lamchir Jesus So Guru Pema Siji Hum Sanje Chodan Sochi Chonang Lajan Cho Bardo Dagni Chap Sochi Dagi Jin Soji Peso Nanchi Drola Pinchi Sanje Drupacho Sanje Chodan Sochi Chonang Lajan Cho Bardo Dagni Chap Sochi Dagi Jin Soji Peso Nanchi Drola Pinchi Sanje Drupacho Sanje Chodan Sochi Chonan Lajan Cho Balu Dai Ni Chap Sochi Dangi Jin Soji Peso Nanchi Drola Penchir Sanje Drupa Shu. Então, hoje a gente vai olhar o capítulo 15 desse texto, né? Trabalho, sexo, dinheiro. E o título é muito provocador. Ele se chama Considerar o dinheiro como o leite materno. Então, o cara, quando o Trumpa diz isso, ele está olhando para o dinheiro não no sentido convencional que a gente olha, mas ele está olhando, entre outras coisas, como uma espécie de energia com a qual a gente se relaciona, que se materializa na forma do dinheiro e que ela é uma energia que precisa circular, ela é uma energia que naturalmente circula. No final desse trecho que a gente vai olhar, ele faz uma analogia muito interessante, dizendo que o dinheiro, na cultura moderna, o dinheiro é a materialização dos 12 elos. Então ele olha os 12 elos, a vidya, as marcas mentais, Vedana, a nossa busca incessante por realizar do lado de fora essas dimensões internas, e isso vai como que corporificar dentro do dinheiro. Então, ele está olhando para esse tema do dinheiro desde esse lugar de prática, né? Por isso que ele vai usar umas abordagens pouco convencionais, porque a gente não costuma olhar para o dinheiro desse lugar, né? Então, do jeito que ele começa, né? Para quem tem um texto em português, é o capítulo 15, página 222.
Para quem está olhando em inglês, eu não sei bem, mas é o capítulo 15. E o Trungpa diz assim: com base no que nós aprendemos até agora, diz o Trungpa, eu pretendo transformar essa conversa sobre o dinheiro e sobre a riqueza numa boa celebração. É como a primavera. As árvores começam a brotar. A grama verde cresce a olhos vistos e as flores estão a ponto de desabrochar. É como o auge do verão, o solstício de verão, que assinala o meio do ano. Isso no hemisfério norte, né? Mas enfim. O tempo em que as coisas podem crescer e se desenvolver ainda mais. Logo, esse é o momento apropriado para essa conversa. Pela aplicação dos ensinamentos budistas, nós aprendemos a praticar, a sermos disciplinados, a ser bem arrumados, a nos embelezar. Como resultado da prática, as pessoas reconhecem a própria dignidade. Todos brilham, todos se mostram animados. Isso é uma coisa bonita de perceber, especialmente nos mestres, que eles conservam, né? Eles guardam uma dignidade e tem ah, uma presença que chama muito a atenção, né? Embora eles não tenham necessariamente uma riqueza material, tem uma presença de dignidade, tem uma presença de estar pleno ali, né? De modo completo. Então, a prática é como se a gente fosse progressivamente saindo, assim, né, do bloco -1 ao bloco 0, em que a gente está atrapalhado ali, e vai fazendo aflorar essas dimensões internas e que elas vão naturalmente se manifestando até mesmo na própria postura, né? Tem essa história que o próprio Trungpa contava que a primeira briga na sanga que eles tiveram foi quando o próprio mestre dele, né, o Karmapa, foi visitar eles e aí ele mandou todo mundo cortar o cabelo, tomar banho e botar uma roupa decente, porque tinha uma uma coisa da contracultura daquela época de não era só desleixo, era como se quando a gente se opõe a alguma coisa, aquilo na verdade significa que a gente está preso, senão a gente não perdia tempo se opondo. Mas se a gente se opõe é porque a gente dá muita solidez. Então, naturalmente, quando a gente se opõe, vamos dizer assim, a uma forma específica seja um padrão kármico, né? A gente localiza aquilo em alguém, a gente diz, eu não quero ser assim. A gente, nesse momento, deu solidez para aquilo e está condenado a ficar o resto da vida, eventualmente, preso àquilo, mesmo que a gente tenha feito o voto de fazer o contrário. Mas a gente está sempre balizando, sempre preso naquele âmbito, né? Então, com relação a própria forma de se vestir, a própria forma de se postar e assim por diante. Então era como se fosse a maneira de se rebelar ou de protestar, dando muita solidez para algo. E o Trumpa, ele estava aspirando que brotasse de dentro uma dignidade. E é muito bonito quando a gente vê no caso dele específico as imagens dele, né, os vídeos dele, ele está sempre impecavelmente vestido. E não que ele fosse rico, mas tinha uma dignidade na apresentação dele, na postura dele, na forma dele estar ali presente. A gente, quando olha para o próprio Lama, tem uma dignidade ali que é muito bonita. Tem uma história que a Anna Hickley conta que ela talvez tenha sido a primeira pessoa a convidar o Lama para oferecer uma atividade de budismo logo depois que ele foi ordenado. O Lama foi ordenado no finalzinho de 96 e aquilo na época virou notícia e saiu em alguns jornais no Brasil, saiu porque era o primeiro lama budista brasileiro que estava aparecendo. Então aquilo virou notícia. E ela leu no jornal, eu não sei se em Salvador, né, que ela veio fundar o SEB Salvador ou outro lugar que ela estava, ela viu no jornal que tinha, enfim, aparecido um primeiro brasileiro que tinha sido ordenado um lama. E ela
trabalhava na universidade, num núcleo mais aberto, então ela pensou, por que não convidar ele para vir aqui dar uma palestra, alguma atividade assim? E aí tinha embaixo da notícia, né, que saiu no jornal, tinha o telefone para entrar em contato. E ela discou lá de onde ela estava, quem atendeu foi o próprio Lama. E aí eles começaram a conversar, ela não era budista nem nada, mas tinha achado aquilo interessante. Começou a conversar e perguntou se ele não iria lá para Salvador oferecer alguma atividade. E aí eles pagariam despesa de viagem. Não, o Lama disse sim, vou. Aí foi. E aí, na ida do Lama a Salvador, começou a surgir um grupo de pessoas interessadas em praticar o budismo, em estudar, e aí começou o SEB Salvador, lá por 97, 98, e aí eles começavam a organizar, pelo menos uma vez ao ano, uma ida do Lama a Salvador. E ela conta que era muito bonito de ver que o Lama é impecável, né? Tem uma dignidade, assim, na forma dele, da presença dele. Só que ela diz assim, a gente de repente olhava mais de perto, te via que a gola da camisa estava gasta, assim. A gente via que tu olhava para o sapato, tu via que o sapato estava gasto. Mas nada disso transparecia na dignidade completa que ele manifestava ali, né? E aí ela conta que eles se juntaram, porque o Lama era um pelado naquela época, assim, literalmente, né? Tinha sido ordenado, mas não tinha. O Seba era muito pequenininho, né? Aí ela conta que eles se juntaram, os poucos, assim, do SEB da época. Aí um deu uma camisa, um deu uma calça, um deu um sapato e um deu um par de meia e uma cueca. Aí diz que no final do retiro que ele deu, o pessoal chegou assim, aí cada um entregou alguma coisinha para ele, né? Então, eu acho muito bonito isso, porque tem uma dignidade que ela transcende, né? Enfim, materialmente aquilo está presente ou não. É um pouco isso que o Trumpa vai falar, né? Que é como se fosse o aspecto mais profundo da riqueza, né? O resultado da prática, as pessoas reconhecem a própria dignidade. Todos brilham, todos se mostram animados. Contudo, afora ajudar-nos a descobrir a nossa própria dignidade e melhorar a aparência física, a prática funciona com outros fatores relacionados à nossa sobrevivência individual. Aqui é melhorar a aparência física, não é que a pessoa necessariamente vai ficar mais bonita, né? Mas se a pessoa vai dedicando tempo à prática, a mergulhar, e a vida vai se harmonizando, é como se houvesse inevitavelmente uma melhora de qualidade de vida. Agora, a, a Ju me mandou há pouco o link do Tokuda-san no SEB Belo Horizonte. O Tokuda-san está com 84, 85 anos, né? Ele foi mestre do próprio Lama Santen. E tu olha para ele, ele tem uma cara ótima, uma energia incrível com 84, 85 anos. É uma coisa inacreditável de ver ele assim, né? Com aquela energia toda. O próprio Lama com 75 agora, né? Então é como se viesse uma jovialidade, né? Que transparece nesse sentido, né? Então é mais nessa linha, né? Que o Trumpa comenta, né? Vem uma energia que acontece por dentro. Então, fora isso, a prática ela funciona com outros fatores relacionados à nossa sobrevivência individual. Com relação à nossa entrada no caminho budista, a gente tem que aprender a sustentar a nossa comunidade como um todo. A gente tem que cuidar do nosso marido, da nossa mulher, da esposa, dos filhos, da nossa casa, do nosso automóvel, até mesmo da nossa bicicleta. A gente tem que mandar as roupas para a lavanderia. A gente tem que manter a nossa prática de meditação. E tudo isso requer muito dinheiro. Tudo custa. Ocasionalmente, nós gostaríamos de ir a um restaurante, tomar uma bebida no bar, ou então comprar um vestido bonito, uma gravata bonita, uma camisa bonita, que está exposta na vitrine da loja. A gente também tem que ir ao cabeleireiro. A gente também quer subir de carro para as montanhas, a gente também quer ir para o cinema. Pequenas coisas como essas parece que nos são necessárias.
fazemos essas coisas de qualquer maneira. E especialmente quando nós nos sentimos cheios de entusiasmo, quando nos sentimos basicamente bem, nós tendemos a nos tratar melhor, tende a se cuidar mais, né? O que nos custa automaticamente algum dinheiro. O dinheiro, em certo sentido, é um peso, só que ao mesmo tempo ele é um prazer. É por isso que nós estamos tendo essa conversa. Patna é uma palavra em sânscrito que significa riqueza, especialmente de uma perspectiva vajrayana. Aqui é a segunda família búdica, né? A gente tem a Kshobhya, que é a sabedoria do espelho, e a gente tem Ratnasambhava, que é a sabedoria da igualdade ou a sabedoria da riqueza. Então aqui o Trungpa está falando sobre essa família búdica, né? Sobre essa sabedoria dos cinco Jnani Budas, ele está falando sobre o segundo, que é Ratna, que ela significa riqueza. Só que é um tipo de riqueza que nada tem a ver com a mentalidade da pobreza. No entanto, isso não significa necessariamente que temos de ser frívolos ou banais. A questão do dinheiro ou ratna na nossa vida individual, ela é complexa, confusa e muitas vezes cansativa. Mas ao mesmo tempo, além das nossas brigas individuais e dificuldades financeiras, tentamos expandir-nos e a nossa vida ainda mais. Sua subsistência poderá depender da criação de uma empresa, ou você poderá trabalhar para uma outra pessoa. Então aqui ele está agora falando sobre como é que a gente vai se virar no mundo, né? Ele deu duas opções, mas a gente pode inventar outras ainda, né? Que é ou a gente vai criar um negócio ou a gente vai trabalhar dentro de algum lugar. Cedo na sua vida ou na sua carreira, você provavelmente vai começar trabalhando como um empregado, como por exemplo. Você pode se empregar num restaurante, num posto de gasolina. Só que à medida que a sua visão se amplia, você passa a desejar adquirir meios para auxiliar a si mesmo e a outras pessoas no futuro. Você aprende a sobreviver e mais adiante a fazer mais do que apenas sobreviver. Especialmente se a gente começa muito jovenzinho e não tem necessariamente uma responsabilidade de família, de sustentar alguém naquele momento, especialmente da vida, né? A gente pode começar a pensar só na gente, mas aos poucos aquilo vai ficando muito estreito e a gente inevitavelmente vai começar a incluir outras coisas, né, dentro da nossa imagem de vida, né? O aprendizado básico no budismo e a visão Shambhala de enriquecer a nossa própria vida e a sociedade como um todo podem nos ajudar a acumular riqueza fundamental em nós mesmos. Então aqui um parênteses. Por exemplo, dentro do SEB, né, o Lama, ele ao mesmo tempo, é como se ele oferecesse tudo um pouco junto e misturado, né? Ele oferece, vamos dizer assim, os ensinamentos tradicionais do budismo, como esses estudos de quarta de manhã que ele tem oferecido, do Cânone Pali, que ele pega os textos do Bhikkhu Bodhi, ou ele vai pegar o texto Iluminação da Sabedoria Primordial. São textos que a gente chama do bloco 2, é aprofundamento da prática, da visão, hum, da nossa compreensão do budismo, como é que eu melhoro ou amplifico a minha prática, né? Só que junto disso, em outros retiros, em outros momentos, o Lama vai falar da criação das terras puras, por exemplo. Como é que a gente se move melhor na vida, como é que a gente pacifica as relações, como é que a gente pode se mover por mandala, como é que a gente pode, de alguma forma, não imaginar que o mundo é só bloco 2, mas a gente está ali também em contato com o mundo e fazendo as coisas acontecer. Então está um pouco misturado nesse sentido, ou seja, os ensinamentos que seriam numa ponta quase que para retiro de aprofundamento, e na outra ponta os retiros de como é que a gente vai se reestruturando e se reorganizando na vida, tendo como base os ensinamentos do Dharma, e aquilo vai
infiltrando na nossa relação com as pessoas, com o trabalho, e a gente vai reconfigurando a forma de viver e de se postar no mundo. Mas o Trungpa, ele dividia isso. Então ele tinha duas instituições quase, ele tinha dois grupos de ensinamento e de retiro. Ele tinha o, os ensinamentos de Dharma, de retiro de ensinamento, de prática, e ele tinha isso que ele vai chamar a visão Shambhala, em que ele usava pouquíssima nomenclatura budista, eram ensinamentos largos, assim, para audiências grandes, abertas. É como se ele estivesse conversando com o bloco zero e com o bloco um. Como é que a gente pode andar melhor na vida? Como é que a gente pode, enfim, fundar uma empresa e aquela empresa dar certo e ter uma ética e trazer benefício aos seres? Então, o Trungpa ele tinha essas duas visões, não que elas competiam uma com a outra, mas às vezes são públicos diferentes e às vezes são momentos de vida diferentes. Porque ainda que a gente aprofunde a visão de um lado, depois a gente fica sem meios hábeis para saber, bom, mas chegou segunda-feira, eu tenho que fazer alguma coisa agora também. Como é que eu faço? Então o Trungpa ele dividia isso, a visão Shambhala do Dharma. No fundo é tudo Dharma, mas por uma questão didática ele dividia isso. Então, aqui que ele está dizendo, o aprendizado básico no budismo e a visão Shambhala. Eles podem nos ajudar a acumular riqueza fundamental em nós mesmos. Além de receber os ensinamentos do Buda, o Dharma, e aprender como é que a gente se senta na postura correta na nossa prática de meditação, a gente também aprende como projetar integridade, brilho, riqueza, que é o que chamamos de visão Shambhala. Esse aprendizado poderá fazer com que outras pessoas pensem que você tem muito dinheiro. Alguém poderá olhar para você e pensar: esse sujeito deve ter ficado rico porque está muito feliz, bem arrumado e não anda esfarrapado como antes. E talvez você de fato nem tenha tanto dinheiro assim, mas por outro lado é verdadeiramente rico. Por meio da nossa prática, nós realmente ficamos ratna, ricos. Guardadas as proporções, é um pouco o que as pessoas pensam do SEB, né? Então a pessoa chega aqui no caminho do meio, por exemplo, e pensa, nossa, você deve ter muito dinheiro, né? Construído isso tudo, né? Esse tanto de coisa. Aí se a gente fosse mostrar o extrato do banco, não é isso, né? Mas tem, de alguma forma, aquilo acontece por dentro da prática, né? Então não dá nem para explicar direito. Então é exatamente isso que o Trungpa está dizendo. Tem, tem uma dignidade, tem uma integridade. E quando olha, até parece que é rico, ou alguma coisa nesse sentido. Mas se tu for olhar a declaração do imposto de renda, não é. Então, isso é muito curioso de ver como funciona, né? Depois de alcançar a iluminação, o Buda andou de cidade a outra, recolhendo pequenos retalhos de tecido que tinham sido jogados fora por outras pessoas. Aparentemente, ele era um bom alfaiate, pois ele conseguiu costurar juntos todos aqueles pequenos quadrados de pano e com eles fazer uma bonita indumentária monástica. Quando as pessoas o viam envolto em seu manto, observavam: olhem, quem é aquele homem bem vestido, bem apessoado? Desse exemplo do Buda se originou uma tradição dos trajes monásticos serem feitos com pequenos retalhos de tecido. Ele projetava uma espécie de riqueza, poder e força, mas não por se vestir com roupas caras. A impressão da riqueza, ela vinha da maneira com que vestia o manto, do modo como este lhe caía bem. A riqueza estava em outro lugar, né? E até hoje, o próprio fato dos mantos, especialmente no Zen, eles mantiveram isso, né? Hoje em dia eu não sei, mas historicamente essa é a explicação do Zen ter essa cor preta na roupa, é porque eles justamente eles iam nos cemitérios e pegavam as roupas das pessoas que tinham morrido, as mortalhas, eles juntavam aquilo tudo e aí eles tingiam de preto, porque era uma cor que unificava tudo. E aí eles vestiam.
Então, o fato do preto tinha a ver com o fato de juntar pedaços de tecido velho, de roupas e assim por diante, e aquilo se tornava o próprio manto. Então, isso vem da época do Buda, né? Isso é profundamente ecológico, né? Mas tinha essa expressão no Buda. A riqueza, ela não é puramente resultante de dólares, reais e centavos. Quando uma pessoa ela é merecedora de riqueza, ela a tem. A lógica é simples assim. Aí o Trumpa conta uma história ótima. O Trumpa diz assim: o meu auxiliar muitas vezes me diz: você não pode usar essa camisa pela quarta vez. Aí o Trumpa diz: é claro que eu posso. Eu já usei muitas vezes uma única camisa sem lavar e ela me parecia muito bem. E é isso que nós chamamos de mérito. Mérito quer dizer que alguém é merecedor e capaz de refletir isso na sua situação. A pessoa não precisa ser extravagante para ficar ratna, para ficar rica. Ela precisa apenas ter o sentimento de sanidade básica, de mérito básico. É por esse princípio geral que alguém tem mérito, realmente adquire e reflete riqueza. Então quem olhava não sabia que ele estava 4, 5 vezes usando sem lavar a camisa, né? Mas quando olhava via uma profunda dignidade na aparência dele, né? Então isso é mérito, não transparece, né? Porque tem uma dignidade que vem de dentro na situação, né? Quando nós tratamos de empresas, há um pequeno problema. Mesmo para alguém que tenha obtido individualmente essa espécie de riqueza básica. Podemos ter adquirido a compreensão Shambhala da economia e do nosso papel na economia. No entanto, quando entramos nos negócios, costumamos tomar emprestados conceitos sobre o modo como outras pessoas ganharam dinheiro no passado. Entendemos a riqueza natural, mas ao entrar nos negócios, esquecemos o mérito envolvido. Esquecemos que nós continuamos brilhando, tais como somos, mesmo vestindo a nossa camisa pela enésima vez. Isso aqui é super profundo. O Lama diz que o Dharma vai afundar o dia que os burocratas tomarem o controle e disserem assim: bom, vamos organizar isso aqui, é desse jeito que tem que ser. Porque aí perde o mérito. Perde a sutileza de perceber o funcionamento natural de Ratna, dos méritos das coisas, né? Que não vem por um processo burocrático, mas vem por essa riqueza, por essa qualidade. Então, quando a gente entrar num negócio, por exemplo, a gente facilmente pode esquecer o mérito envolvido, porque a gente entra num ambiente que ele é mais burocrático e aí a gente fica preocupado com um aspecto que parece completamente objetivo, mas o aspecto sutil do mérito, ele talvez vá evaporando ali dentro, né? E aí o Trumpa faz um testemunho bonito, né? E forte ao mesmo tempo. Ele diz assim, na América, isso nas três Américas, né? A Terra ela foi invadida, o que de um modo muito especial é de cortar o coração. Definitivamente. É muito triste, por exemplo, estudar a história do México e de como que os espanhóis conquistaram sua riqueza mediante a devastação da riqueza, da cultura e da beleza do reino de Montezuma. Isso é no México, mas os Estados Unidos inteiro, a América Central inteira, a América do Sul inteira, ela foi invadida, né? Ela foi ocupada, ela foi tudo, né? O Trumpa diz: eu mudei um pouco a minha opinião sobre isso depois de ficar sabendo que os astecas sacrificavam todos os dias pessoas a seus deuses e jogavam os corpos do alto dos templos.
O que aconteceu à sua cultura poderia, em parte, ser resultado daquele karma ruim. Só que isso não justifica. Ao mesmo tempo, a maneira como os espanhóis se relacionaram com os nativos foi simplesmente horrível. Eles simplesmente cobiçavam o ouro e estavam dispostos a matar por ele. Temos um problema semelhante nos Estados Unidos. Apesar da bonita celebração de Ação de Graças, durante a qual relembramos como trocamos alimentos e agradecimentos com os nativos americanos, não se pode esquecer que a maior parte desse lugar foi tomada à força. E isso trouxe para nós, como norte-americanos, todo tipo de consequências kármicas. Para não falar no Brasil, né? Em resumo, nos Estados Unidos, quando administramos um negócio, seguimos tendências habituais baseadas no modo como outros ganharam dinheiro simplesmente trapaceando. Não necessariamente trapaceando de maneira direta, mas no sentido de descobrir uma forma de evitar determinadas situações. Especialmente no Brasil, que tem uma situação também particular, é, e muito contraditório tudo, né? Porque a estrutura formal da sociedade, ela não foi feita para incluir as pessoas, ela foi feita para que aqueles que detêm condições econômicas e condições de poder possam se perpetuar ali. Então, o fato de surgir uma cultura da malandragem, ela não é simplesmente uma forma que as coisas foram feitas porque as pessoas tinham prazer em fazer assim. Aquilo era uma forma das pessoas sobreviverem, porque se elas não fizessem aquilo, elas não iam conseguir nada. Então é muito contraditório a forma, né? Porque simplesmente trapaceando é verdade, né? Mas o Brasil tem essa, eu imagino que em outros lugares também, tem essa característica, né? A estrutura social, ela não foi montada para que as pessoas pudessem necessariamente ter acesso a tudo, né? Então é contraditório, mas ainda assim a gente está num tempo que a gente tem que olhar para essas questões e refletir como é que a gente ultrapassa elas. Então o Trungpa ele vai dizer, no entanto, como budistas, nós somos imigrantes que chegaram aqui vindos de parte alguma. Talvez alguns de nós tenhamos estado juntos no Tibete em vidas passadas. Quem sabe? Então, podemos transformar as possibilidades e as maneiras de fazer negócio aqui em algo diferente do legado americano. A situação já não é a mesma. O Vajrayana foi instalado nesse país. A situação kármica nos Estados Unidos mudou completamente. Talvez alguns débitos kármicos ligados aos nativos americanos tenham sido saldados. Enfim, de qualquer modo, essa é uma hora muito boa para fundar uma empresa, por exemplo. Ele está olhando para os americanos, é o que eles gostam, então ele é como se ele não trancasse a energia que andasse naquela direção. Mas ele pensa, uma vez que o karma vai andar nessa direção, como fazer o karma andar melhor, né? Agora, qual que seria o sentido de entrar numa coisa dessas? Trumpa diz assim: quando nós entramos num negócio, nós deveríamos ter em mente que a razão para criar um empreendimento é prover-nos e aos outros com os recursos financeiros para praticar. Ponto. Isso aqui deveria ser motivação para fundar uma empresa, né? Porque qualquer outra motivação para fundar um negócio, para abrir um negócio, ela seria uma motivação que ela vai inevitavelmente começar a gerar karma por conta da própria motivação inicial, né? Que levou até ali. Qual que seria o sentido da gente abrir um negócio? Devemos pensar num modo de como é que a gente ajuda os nossos colegas, os nossos irmãos, as nossas irmãs, os nossos amigos. É um sentido social, né? Fundar uma empresa deveria ter um sentido social nesse sentido, né? Um sentido coletivo.
Quase que é uma motivação, quase não, é uma motivação bodhicitta para abrir um negócio. Eu tinha um colega de faculdade que ele já praticava o budismo antes de entrar, né? E aí ele disse que no dia do vestibular, ele rezou para Guru Rinpoche e pediu assim, ele disse, olha, é assim, se for para passar, que seja para o benefício dos seres. Mas se eu não passar, então tá bom, não entendi. O importante é isso, a gente quer trazer benefício aos seres. Aí se for para passar, eu entendi que o recado é por aí, se não, tá bom também. Aí coloca uma outra perspectiva na situação toda, né? Aqui, uma empresa seria um pouco isso. Então, a gente deveria pensar num modo de como é que a gente ajuda os colegas, os irmãos, as irmãs, os nossos amigos, enfim. Podemos exercer uma influência positiva nesse continente. Reduzir a agressão e a ganância é por si só uma tremenda contribuição. Talvez pensemos que a nossa contribuição ela é insignificante, mas somos extremamente poderosos e podemos de fato fazer isso. Na nossa ética de negócios, devemos agir com amizade. Quando negociarmos com alguém, não pensemos em cortar a garganta da pessoa, mas confiamos nela. Mostremos boa vontade para com a pessoa quando comprarmos um terreno ou apenas uma camiseta. Isso pode ajudar muito. Em geral, podemos comparar o dinheiro com o leite materno. Ele nos alimenta e alimenta outras pessoas. Essa deveria ser a nossa atitude com relação ao dinheiro. Não é apenas um cheque ou uma cédula que temos na carteira. Cada real que a gente tiver contém muito do passado. Várias pessoas trabalharam para ganhar justamente aquele dinheiro. Elas trabalharam duro, vertendo seu suor e lágrimas, como disse Churchill. Então, esse dinheiro é como o leite materno, ele é muito precioso. Ao mesmo tempo, o leite materno pode ser distribuído e produzido em maior quantidade. Por isso, não deveríamos nos agarrar a ele com tanta força. Mais gentileza, mais bondade e mais disposição para ajudar os outros geram gratidão profunda, não agressão e abundância do leite materno. Ponto principal é não tomar emprestadas as tendências habituais da paixão, agressão e ignorância, e não enganar ninguém. Aqui é o centro da roda da vida, né? Os três animais: paixão, agressão e ignorância, e não enganar ninguém. Estamos tentando estabelecer em conjunto uma mandala financeira, um mundo financeiro. Esse mundo, ele não é só um mundo local, mas ele é um mundo vasto que podemos compartilhar com os outros. Quando nós tratamos dos negócios a partir dessa perspectiva, as pessoas se surpreendem com nossa não agressão e com o fato de não estarmos nos apoiando nas nossas tendências habituais. Quando falamos em desenvolver uma mandala financeira, não nos referimos apenas à criação de um mundo estanque para nós mesmos. Ao contrário, aludimos a um modo geral de trabalhar com o mundo na sua plenitude, com a agressão com os nossos padrões de comportamento. Devemos aprender com os nossos erros e usar esse aprendizado para desenvolver maneiras de fazer negócios que sejam puras, abertas e saudáveis. Hum. Isso aqui é quase o oposto dos, eu imagino, dos manuais de ah, como lidar com os negócios, né? Esses que a gente vê quando está no aeroporto, ou numa rodoviária, ou qualquer livraria, e aí tem aqueles mais vendidos, né? Então é isso, o Trump ele está olhando para nós
envolvidos no mundo, pensando como é que a gente faz para continuar fazendo o que a gente está fazendo, mas de um lugar que tenha mais sanidade, né? Que traga menos sofrimento, que possa trazer algum benefício. Essa visão, ela não precisa se limitar à maneira com que se encara a situação financeira nos Estados Unidos. Ela pode se estender à Europa, Japão, China, outras partes do mundo. O dinheiro aproxima as pessoas. Por outro lado, o dinheiro engloba paixão, agressão e ignorância. Ao trabalhar com dinheiro, nós temos maravilhosas oportunidades de explorar em profundidade um mundo confuso, samsara. O dinheiro, ele é o equivalente, ou melhor, o produto do funcionamento dos 12 nidanas, os 12 elos, os 12 degraus na cadeia da existência condicionada que eu falei no capítulo 1. É assim que as coisas funcionam, desenvolvem e são usufruídas no samsara. Ao trabalhar com o dinheiro, nós deveríamos romper essa corrente dos 12 elos e forjar uma corrente nova. Isso é possível. Aí ele começa a falar das paramitas. Exatamente o que o Lama fala, né? Então, o dinheiro é como se ele, em si, no aspecto comum, ele fosse o produto dos 12 elos. Ele fosse a materialização do gosto ou não gosto, do desejo e apego. Aí ele surge como upadana, que é o que vai produzir a possibilidade da gente entrar em contato com o que a gente gosta e evitar o que a gente não gosta, e ter as coisas que a gente deseja, e a gente planeja ter as coisas que a gente quer e evitar as coisas que a gente não quer. É como se ele materializasse Vedana, ele materializasse Trishna, né? Ele vai, especialmente no 11º elo, fazer a coisa toda andar, que é a vida cotidiana, né? A vida normal. Ali está o dinheiro, ele materializou toda a nossa estrutura kármica prévia. Aí ele diz aqui, quando a gente trabalha com dinheiro, a gente deveria romper essa corrente e forjar uma corrente nova. O Lama fala das 5 sabedorias, das 6 perfeições. Ele vai dizer a mesma coisa, ele vai falar das paramitas. Isso é possível. As paramitas, as ações transcendentes de um bodhisattva, elas constituem uma corrente diferente. Quando você rompe a corrente dos 12 elos, que provém da ambição, da ignorância, de todas as outras expressões da nossa confusão, você se vê diante de uma situação nova, que ela é baseada na generosidade, na disciplina, na paciência, nas atividades do Bodhisattva. Antes de tudo, a gente tem que utilizar o conhecimento, a sabedoria e os costumes que existem nesse país. E a partir daí podemos trabalhar passo a passo com as pessoas. Fiquemos amigos delas, que as coisas melhorarão. Isso no caso aqui do Brasil é muito comovente, porque é como se houvesse uma imagem um pouco geral. Eu não digo que é de todos, né, mas é muito comum a gente encontrar aqui essa noção de que o problema do Brasil é o brasileiro. É uma depreciação muito forte a a própria cultura local, a própria forma que as pessoas encontraram para sobreviver aqui, que no fundo é isso. E o Trump está dizendo aí, a gente tem que ficar amigo das pessoas, tem que fazer as pazes com as pessoas, aí as coisas começam a funcionar, né? Quando nós comparamos o dinheiro com o leite materno, a gente se refere, em definitivo, ao empenho em manter a nossa integridade e a nossa moralidade, e não à aventura de fazer dinheiro rapidamente e a qualquer custo. Contudo, podemos alcançar algum sucesso nos negócios com essa abordagem. Ele diz assim, algum sucesso, porque não é o foco, né? Ele não diz que você vai ficar milionário, ele não diz nada disso, porque não é o ponto. O ponto é ter as condições para poder praticar, poder cuidar de quem está perto, de quem está longe e poder praticar. Essa que é a ideia. Em geral, é muito útil se comunicar e compartilhar com outras pessoas que também estão adotando essa visão. Aí o Trumpa diz assim: por favor, junte-se a nós. E nós quer dizer você.
Nós mesmos é que temos que girar a roda da vida, a roda do sofrimento condicionado. Esse é o nosso trabalho. É também o nosso trabalho nos enriquecermos enormemente para o bem daqueles que praticam meditação e consciência meditativa. Graças ao nosso apoio, essa tradição de prática sobreviverá por pelo menos outros 500 anos. Essa imagem dos 500 anos, ela vem do Buda, né? No Sutra do Diamante, o Buda faz esse cálculo, em que ele diz, nossa, daqui a 500 anos vai ser um tempo muito distante, imagina se o Dharma vai existir, né? Então a gente está 5 vezes esse período. E o Trungpa aqui está dizendo, olha, se a gente fazer a coisa acontecer agora, mais 500 dura, né? Pode ser que sobreviverá por outros 500 anos. Aí ele diz assim, nós somos os primeiros imigrantes, os pioneiros, os recém-desembarcados, por assim dizer. E é maravilhoso estar nessa condição, em que a gente está vendo tudo começando, né? Os textos aparecendo, os grupos surgindo, as meditações acontecendo, as palavras aparecendo e a contextualização disso em meio à cultura, né, se desenvolvendo lentamente, né? Então, ainda que a gente não necessariamente estava nesse tempo, a gente está nesse tempo. Porque aqui no Brasil é a mesma coisa. É muito recente, né? É tudo muito recente. A gente está nesse momento, num certo sentido ainda, né? Então tem uma beleza nisso, de ver tudo surgindo. Nem que seja para contar a história depois. Mas é isso, está aberto aqui, gente. Oi, Elomar, por favor, Bom, bom vê-lo, Henrique. vou te ver aí Sanga. também. Assim, aproveitar hoje que a Adriana está cuidando da mãe dela, né? Eu sempre arrisco a fazer algum comentário, porque, assim, a gente tem muita sorte, né? Do que a gente faz, eu e minha esposa, né? A gente não tem uma empresa clássica, eu trabalho na universidade, né? Então, pontualmente, algumas coisas pegam mais, mas esse livro está longe assim de ser um estresse, né, de ser algo ainda mais nessa altura assim da vida, porque ele aponta, ele vem muito mais confirmar tudo isso que você vem nos ajudando, né, vem orientando o Lama. Então assim, é bem leve, né, nesse aspecto. Mas tem uma coisa muito legal quando você estava dizendo aí dos livros de como tornar negócio, que é sempre que a Adriana tem um espaço de yoga, né? E quando ela foi no Sebrae, ela foi estabelecido todos os pontos e ela diz assim, ela foi dizendo isso, não faço, isso, não faço, isso, não faço, isso, não faço. E nunca teve problema aqui no espaço de yoga e de atendimento, de terapias e pilates, de pagar a conta no final do mês, né? Nunca deu dinheiro também, mas está assim durante já 13 anos, né? E já deve estar na quinta consultoria aí e cada consultoria é muito engraçado, né? Porque tem toda aquela esperança que alguma coisa vai acontecer, de tentar organizar, de burocratizar, e não dá certo, né? E as coisas continuam bem, assim, muito legal, assim. Daí tem isso, né? De ser algo que compartilha justamente entre as filhas, entre os terapeutas. Então, é um lugar assim que tem tem tudo diferente assim e funciona. Essa que é o melhor de tudo, né? Então, depois a Adriana vai ouvir esse vídeo, depois não sei, sei lá que horas, né?
Mas é assim, é a confirmação mesmo de como essas coisas funcionam, né? Então, assim, não falta, é bem isso, não falta. Mas também, né, sem grandes demonstrações, né, e uma coisa que me chamava muita atenção, assim, que desde que eu conheci a Adriana e o espaço, depois eu sempre achava, assim, muito impressionante, né, o aspecto, assim, né, eu achava, assim, ficava impressionado, né, você conhece bem, né, e depois, morando junto, eu fui ver, assim, como ela gasta pouco, viu, como ela é amarrada, como diz aqui, né, é tudo assim, não precisa gastar muito, né? Eu que sou mais, sei lá, bestalhado e acabo gastando, mas com muito pouco é possível você trazer muita dignidade, né? Então, assim, é muito bonito, assim, tudo de acordo mesmo. Por isso que chega na hora assim, fazer pergunta, mas olha, é só agradecer mesmo, né? Nesse tempo todo, constatar o quanto que tudo isso faz sentido na vida da gente. Então era isso. Obrigadão. Obrigado. E é um espaço histórico aí em Natal, porque é onde começou o SEB, né? O SEB Natal começou aí. Eu acho que a Cadro, a Lama Sherab também foram dar ensinamentos aí. Não sei se a Monja Coen também não andou aí. Lama Santen, acho que o Lama Lawan também foi aí, né? Várias vezes. É, O então, Rickzinho. Já passou um monte de gente boa aqui, viu? então, não é pouca coisa aí. Eu lembro assim, a glória assim da Adriana foi quando a Lama Cadro olhou e falou assim, isso aqui é terra pura, né? Que Porque é uma bonito, pessoa né? extremamente assim, parece pra gente, né? Uhum, Muito até sofisticada assim, né? Nos gestos, claro. muito digna, extremamente digna. Uhum, Então assim, tem mais que a gente vai falar, né? Que bom que continue assim, né? que legal. Oi, Ju. Ai, peraí. Ah, saiu. Boa tarde, né? Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todos. Eu queria compartilhar uma experiência, né? Uma experiência recente lá na sala do SEB, né? Então, nossa sala é uma sala pequena, Henrique conheceu a sala, né? Mas é uma sala que normalmente cabe sentado 16, até 18 pessoas sentadas assim nos colchonetes, né? E se a gente colocar cadeiras, aí talvez a gente chegue nos 24. Então, é o que a gente tem do tamanho da sala, né? Só que aí, com a vinda do Tokuda, tinha muita gente na lista de espera, a gente precisava receber essas pessoas, mas e essa sala, né? E aí aconteceu algo que eu acredito que é uma mudança da base da mente, né? Do olhar. Que aconteceu algo que na hora que nós fomos arrumar a sala, ela coube 40 lugares. E esses 40 lugares não era exprimido, não. A gente não entendia, porque os lugares estavam espaçosos para as pessoas, estava um lugar confortável. E aí, aquela sala, que a gente enxergava aquela sala lá com 15, no máximo uns 25 lugares, a sala cresceu, uma sala com 40, folgadinho, 40 pessoas. Nós estamos achando até que dá para 50. A gente está com a suspeita que a gente pode chegar a 50 pessoas. Só que aí nós ficamos numa alegria tão grande, porque eu entendo que foi uma mudança do olhar, né? Então, a gente tinha um olhar em que a gente via uma sala ainda limitada, pequenininha e tal. E, de repente, foi uma satisfação tão grande que foi assim, uma abundância, né? Que para a gente ali não importava dinheiro, importava espaço para acolher as pessoas, né? E aí, hoje, a gente está se sentindo muito rico, né? Porque a gente tem uma sala que consegue receber 40 pessoas. E aí a gente começou a contemplar isso, né? E de ver que essa riqueza está nesse olhar, né? Na maneira em que a gente. E aí apareceu o lugar. A sala esticou. Parece uma coisa assim, um milagre. A sala esticou. A gente acha assim que a sala cresceu. A gente não via a sala do tamanho que ela é hoje. Então hoje ela recebe muito mais pessoas. Ficamos muito gratos, porque para a gente foi assim, uma bênção. A bênção do Tokuda, né? Sim, sim, Que legal. legal. Tem que compartilhar ali no grupo, Ju, porque eu acho que as pessoas não viram. Foi filmada a palestra do Tokuda. Assim, é incrível. Pensar que foi o mestre do Lama
Ele agora com 80 e muitos anos, né? Falando português, daquele sotaque japonês dele. É muito legal assistir Vou ele. compartilhar. É. Obrigada. Oi, Edu. Oi, Henrique, boa tarde, gente, tudo bom? Com relação ao SEB aqui também de Campinas, a gente, depois da pandemia, né, teve as dificuldades que todos os SEBs tiveram, né, de retomar a circulação das pessoas, os praticantes voltarem, porque a lógica mudou e muita coisa no Zoom e tal, e acontecendo em muitos lugares, e a gente via que estava com dificuldade. E isso começou a gerar algumas. A gente ficou um tempo sem sala, e aí a gente resolveu alugar a sala depois da pandemia e falar: não, vamos assumir, vamos levar adiante, porque é necessário, né? Ter uma sala de práticas. E aí a gente, bom, assumiu tal. E em alguns meses, em função dessas dificuldades pós-pandemia, a gente realmente teve dificuldade de fechar no vermelho e tal, né? E aí chegou um momento, assim, em reunião da Mandala gestora, assim, a gente falou, poxa, eu acho que a gente vai ter que abrir para a Sanga, né? Que a gente não está conseguindo fechar, que teve mês, esse mês, por exemplo, um mês específico, esse mês não fechou, vamos abrir para a Sanga. Eu estou falando isso porque no texto fala sobre a questão dos burocratas, né? Que isso pode botar tudo a perder quando se trata do Dharma, assim. Porque a gente, vamos abrir. Aí a gente abriu, aí rolou todo um movimento super bonito assim na Sanga. Nossa, gente, a gente não sabia, ninguém sabia que o SEB tinha todo esse custo, então a gente precisa ajudar. E aí algumas pessoas ficaram mandando lá no grupo da Sanga, gente, precisa ajudar, essa sala não pode fechar, tal, não sei o quê. Foi super legal. Mas depois disso começou a ter um movimento que era um movimento meio burocrático, assim, sabe? De querer, não, então todo mês temos que fazer esse movimento e tal. Aí a gente teve que começar a botar tentar assim, claro, da melhor maneira possível, mas tentando mostrar para vocês, olha, gente, não é esse não é dessa forma que a gente vai sustentar a sala. A sala vai sustentar se tiver práticas e se as pessoas estiverem se beneficiando dessas práticas, né? E aí sim elas vão ter algum desejo de generosamente ajudar, porque aquilo está fazendo sentido, né? Então é engraçado, porque aí começou a ter esse movimento, pessoas que são ligadas a um universo de negócios, não, a gente precisa fazer tal coisa, então faz um boleto e não sei o quê, esse tipo de coisa. Não, gente, calma, não é assim, né? Tem tudo a ver com isso que o Uhum. Truman fala da burocracia, né? Super legal, assim. Uhum. É só esse pequeno relato aí. Mas burocratizar o mérito não dá, né? Obrigado. E aí, Elise? E aí, Henrique, parece que o texto foi feito para mim, hein, hoje, hein? Que semana passada a gente estava conversando sobre isso, né? Acho que na minha vida, assim, ao longo, eu tive muitas relações diferentes com o dinheiro, né? Na infância, muita escassez, muita escassez. Eu acho que isso ajudou, assim, eu tenho uma responsabilidade, assim, muito grande com o dinheiro. Tipo, de não fazer dívida jamais, assim, eu faço qualquer coisa, mas eu não abro, não tenho uma dívida, né? Uhum. E, e eu acho que também, olha, nos últimos anos, assim, o dinheiro sempre foi, para mim, uma tentação, assim, sabe? Eu sempre recebi muitas propostas de trocar de trabalho para ganhar mais dinheiro e sempre em lugares que iam me gerar karma, né? Que eu ia gerar karma também. Não que hoje eu não gere pelo trabalho, né? Eu trabalho. Tava esses dias eu brinquei com um amigo meu, porque assim, ó, olha que coisa engraçada que é a vida, né? Eu tinha postado uma story no Instagram do pessoal aqui perto de casa, tinha umas árvores assim frondosas, lindas, maravilhosas. O pessoal detonou as árvores, tipo, podaram assim drasticamente. Não sei se aquelas árvores vão sobreviver, porque a poda foi muito drástica, né? Daí eu botei no story, tipo assim, pô, lajado, tipo, matando árvore, né? Só que aí eu trabalho numa agência de marketing e aí um cliente nosso é do agronegócio e eu faço planejamento estratégico desse cliente. Então, e aí ele ia numa feira, participar de uma feira, daí eu fiz um story, assim, que era uma interação que tu botava uma foto tua, tipo assim, eu vou estar com a Pioneer na, sei lá, eu não lembro qual, Expo Direto, sabe? E aí um amigo meu mandou assim, ó, porra, Elise, tu é a rainha do, como é que é a rainha do
do agroveneno e tal, né? Postou story de árvore depois de... Então, isso é bem complicado, sabe? Eu noto, assim, que o dinheiro é um lugar onde, por um lado, a gente não tem como fugir. O SEB Lajado, por exemplo, agora há pouco tempo a gente conseguiu voltar com a sala presencial, a gente está conseguindo manter com os apoiadores, a gente fez um evento que também lotou, a gente teve que não pôde fazer no SEB porque tinha pouco espaço, né? A gente recebeu 28 pessoas, e então a gente vê assim que até para o Dharma também é preciso ter esse mérito de ter uma sustentação financeira, né? Mas enfim, agora outra coisa que me comove muito também assim, essa questão de dinheiro, é que, por exemplo, agora, né, a gente enfrentou algumas dificuldades com meu filho mais velho, e ele vai fazer um teste agora, e esse teste é muito caro de ser feito, tipo, muito caro. E a psicóloga dele e o psicólogo da escola estão desconfiando que ele tem altas habilidades, né? Então, por isso que a gente vai ter que fazer esse teste para ver se ele tem realmente. E aí, tipo, isso influencia muito na escola, em tudo que a gente vai tomar de decisões a partir de agora, né? Mas, enfim, o que eu queria dizer é que eu tinha uma proposta de trabalho que ia gerar muito karma e eu não vou ir, mas eu vou começar, gente, a vender minha arte na praça. Olha só, que lindo! Um canarinho da Amazônia. Deixa eu botar mais longe aqui, para vocês verem aqui, gente. Olha que maravilhoso. Tá lindo! Então, quem quiser comprar minha arte, Deixa o Pix aí, para eu Elisa. não precisar vender para não precisar gerar mais karma, Entendi. eu O vou estudo avisar. sobre o dinheiro ficou bonito. Viu só? A gente faz acontecer, né? Arianos vão matar o mundo, né? Fazendo leilão aqui já no estudo. Isso aí. Enfim, em breve novidades sobre o meu karma com o dinheiro. Obrigado, hein? Boa sorte. Maravilha. Tá bom. Acho que é isso, gente. Você tem que dizer mais alguma coisa? Senão a gente para por aqui. E semana que vem vai ser um encaminhamento assim já pro fechamento, né, desses assuntos, né? Agora é como se ele começasse a juntar trabalho, sexo, dinheiro numa perspectiva assim de fazer a gente olhar agora, passado por esses assuntos, né? A gente agora recua e olha eles juntos todos, né? Então, mais um pouco também a gente conclui, mas está bem legal, né? É legal parar para olhar para isso. Então a gente vai fazer a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo. Gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem Lop Chosum Ring Lup Zan Ring Sasum Chapa Peldro Chosum Não Wadan Midraudo Sung Ele Show.